Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 12 de abril. A Receita Federal já colocou cerca de 865 mil declarações do IR 2024 na malha fina. O número representa cerca de 7,5% das documentações recebidas até o dia 7 de abril. O levantamento da Receita Federal leva em conta todos os documentos enviados até o último domingo, dia 7 de abril, que totalizam um pouco mais de 11 milhões e meio de declarações. Foi constatado que deste total, 7,5%, ou pouco mais de 865 mil declarações do imposto de renda, possuem alguma pendência. Para se ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, a Receita Federal havia recebido cerca de 11 milhões e 400 mil declarações do imposto de renda 2023 e pelo menos 1 milhão estavam retidas com alguma pendência de malha. A comparação entre os anos aponta para uma redução nas documentações irregulares. Os técnicos da pasta explicam que as documentações com inconsistências têm diminuído ao longo dos anos por conta da autorregularização espontânea, através da consulta ao extrato do processamento pela página da Receita ou pelo aplicativo da Receita Federal. Entre os principais erros cometidos estão a omissão de rendimentos, despesas médicas não confirmadas e despesas médicas não dedutíveis. Até o fim do mês de maio, a Receita espera receber 46 milhões de declarações. O Supremo Tribunal Federal formou hoje maioria de votos para ampliar o alcance do foro privilegiado. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela manutenção da prerrogativa em casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, mesmo após a saída da função. O julgamento, entretanto, voltou a ser suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Além de Barroso e de Gilmar Mendes, já haviam votado pela ampliação do alcance do foro privilegiado os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Barroso chegou a pedir vista para analisar melhor os autos e, por esse motivo, o julgamento em formato virtual foi retomado hoje. E um vídeo divulgado pela polícia pode ajudar a esclarecer as causas do acidente com um ônibus na Bahia, que deixou 9 pessoas mortas ontem. Acompanhe na nossa reportagem. O vídeo foi gravado por um carro que seguia atrás do ônibus na mesma estrada. O ônibus aparece bem na frente e segue no mesmo sentido do motorista que está gravando. Pouco tempo depois, o ônibus aparece tombado ao lado da pista. O delegado Moisés Damasceno, que é o responsável pela investigação, afirma que as imagens contrariam a versão do motorista do ônibus. Ele diz que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um carro que vinha na contramão. A gente observa que o ônibus acabou de tombar, ainda está aqui com a fumaça aqui que subiu, ele bateu no barranco, está vendo? Essa aqui é a terra que ele bateu no barranco, caiu aqui. E aqui é o local de repouso, mas observe que não vem nenhum veículo no sentido contrário. De certa forma, isso contraria a versão do motorista de que ele teria saído para o acostamento para se desviar de um ônibus que ia realizando ultrapassagem. E mudando de assunto, o governo federal planeja investir mais de 20 bilhões de reais no Plano Nacional de Ferrovias. O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, após o leilão de concessão da BR-040, que aconteceu na sede da B3 aqui em São Paulo. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a medida durante um evento na B3 em São Paulo. Os recursos seriam destinados como aporte do governo em parcerias público-privadas, com leilões no formato em que a empresa que oferecer o maior desconto ao gasto público ganha o ativo. A maior parte dos recursos virá de repactuações de contratos com a Vale, enquanto acordos de outras empresas, como Rumo e MRS Logística, também contribuirão. As renovações antecipadas de concessão realizadas durante a gestão anterior são questionadas pelo governo Lula, que busca corrigir descontos considerados equivocados. O plano inclui projetos com a Ferrogrão, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, visando aumentar a capacidade de escoamento da produção agrícola para o litoral.
O lançamento do plano está previsto para esse semestre, com a expectativa de que contribua significativamente para a modernização e a ampliação da infraestrutura ferroviária do país. E agora a gente fala sobre as inundações na Rússia nos destaques internacionais. O nível do rio Ural subiu de forma crítica hoje, levando à retirada maciça dos moradores da região. O prefeito da cidade russa de 500 mil de habitantes, Sergei Salman, pediu que as pessoas deixem as casas imediatamente. Segundo ele, o nível do rio Ural alcançou os 11,43 metros, ou seja, mais de 2 metros acima do nível considerado crítico pelas autoridades. As inundações, que também afetam o vizinho Cazaquistão, se devem às fortes chuvas, combinadas com o rápido aumento das temperaturas, que derreteu a neve e o gelo que cobre rios e córregos. Mais de 10.700 pessoas foram retiradas da região de Orenburg, onde há cerca de 11.700 casas inundadas, segundo as autoridades regionais. Outras tiveram que fazer o mesmo na região de Kurgan, mais a leste, e na região de Tomsk, onde a forte vazão do rio Tom ameaça várias cidades. As autoridades afirmaram que a situação estava melhorando em Orsk, a segunda maior cidade da região de Orenburg, inundada após o rompimento de uma barragem, alegando que o nível do rio Ural que a atravessa estava baixando. O príncipe William fez a sua primeira aparição pública ontem, na verdade, desde que a sua esposa, a princesa Kate, anunciou o diagnóstico de câncer. William foi visto em uma partida de futebol com o filho mais velho, o príncipe George. O herdeiro da coroa britânica, de 41 anos e torcedor do clube inglês Aston Villa, levou o filho de 10 anos de idade ao Villa Park para assistir a partida com o time francês Lille, que acabou sendo derrotado por 2-1. A esposa de William, princesa Kate, está em tratamento contra um câncer desde o fim de março. O casal e os filhos já não haviam comparecido desde o fim do mês a uma tradicional cerimônia no castelo de Windsor. O Palácio de Buckingham também anunciou em fevereiro que o rei Charles III sofre de câncer, detectado durante uma operação de próstata poucos dias antes. A lição que 3 marinheiros nos deram esta semana é que quando não há saída, às vezes só resta pedir socorro. Os 3 ficaram presos em uma ilha deserta do Oceano Pacífico e escreveram uma mensagem gigante feita com folhas de palmeiras que seus socorristas conseguiram avistar do ar. O trio ficou preso no local após seu barco a motor sofrer falhas logo após zarpar em 31 de março do atol Polowat, na Micronésia. Eles foram reportados como desaparecidos no sábado por uma mulher que relatou à Guarda Costeira dos Estados Unidos que seus 3 tios não haviam retornado de Piquelote, uma pequena ilha no remoto Pacífico Ocidental. Uma aeronave da Marinha Americana passou pela ilha onde estavam, avistou o pedido de socorro e lançou aos náufragos equipamentos de sobrevivência. Um dia depois, os socorristas lançaram um rádio, através do qual os marinheiros informaram que estavam com boa saúde, além de acesso a comida e água. Somente 2 dias depois de ser encontrado, o grupo foi resgatado em um barco. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!